Muito bem. Bom dia a todos, feliz sábado. É com muita gratidão que eu venho, trazer a mensagem para a igreja do Centro Educacional. Graças a Deus essa igreja começou lá em cima. E eu lembro quando ela começou, nós descemos eu, a Branca, o Carmelito, a Rosa, o Hugo e a Bia. E o Gabriel. O Gabriel era sonoplasta nessa época lá. Tempos difíceis, mas gostosos. Porque você deixar uma igreja do tamanho da Morada do Sol, que era na época, para ir para um salãozinho, onde não tinha muita gente, não era fácil. Mas assim aconteceu e Deus colocou ela aqui nesse lugar pela graça de Deus. Essa igreja ela sempre foi próspera nos dízimos, nas ofertas. Eu fui tesoureiro da igreja lá quando começou, do Centro Educacional, no grupinho lá. E com 6 pessoas, depois a irmã aqui também teve lá. Cadê a outra irmã? Essa irmã também fez parte ali. E depois de 1 ano e meio que a gente voltou para Morada do Sol, o caixa da igreja do Centro Educacional tinha 10 mil reais. Esse pouquinho de pessoa. Foi o dinheiro que ajudou vocês a comprar esse terreno aqui. Depois juntou com mais um pouco aí e compraram o terreno. Então, com pouquíssima gente, foi uma benção. Ela sempre foi abençoada. E eu vi a irmã, por isso que eu estou dizendo, porque eu vi a irmã dizendo aí que cumpriu a meta, Que benção cumprir meta, A meta de Deus. Meus queridos irmãos, estamos vivendo em tempos angustiosos, tempos difíceis, A palavra de Deus, ela mostra para nós tudo que vai acontecer, não tem nada encoberto, tudo, Deus deixou revelado para que o seu povo não perecesse em cima da face da terra. E se algum de nós se perdermos, não vai ser por conta de Deus, mas pela nossa própria conta. Porque está escrito aqui o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. E no livro de Mateus, versículo 37, ali fala sobre os sinais da volta de Jesus, fala a vinda de Jesus, que jeito que vai ser, as coisas que vão acontecer. Os discípulos não estavam preocupados, o que ia acontecer ou não. Versículo 37 de Mateus 24 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Muito bem. Eu faço uma pergunta para vocês agora como igreja. Esses momentos que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo igual os dias de Noé? Parece que sim, irmão, mas ainda não. Num sentido não, vocês vão entender. Olha, esses dias para trás aí, 6 meses, 1 ano atrás, não se podia nem fazer um casamento dentro de uma igreja. Estava tudo trancado, lembra? Pandemia, não podia ter festa, os governos dos estados fechou as festas, o governo do estado de São Paulo fechou tudo, Alguns governos foi mais laico aí, que nem o nosso aqui, foi mais flexível, E alguns fechamentos causou numa crise. Nós não vamos entrar nessa questão hoje. Mas o pensamento que eu quero trazer para a igreja nessa manhã, que Deus pediu que eu trouxesse para a igreja nessa manhã, é que ainda nós vamos viver os dias de Noé nessa questão que eu li para vocês aqui. Não naquela questão que está corrupto o mundo, o homem se tornou mal. Isso aí eu não tenho que falar para a igreja. Vocês estão vendo a todo momento. Só maldade. As pessoas não se dão mais, briga para todo lado. A política se corrompeu. Uns querem o bem, a maioria quer o mal. E coisas terríveis estão acontecendo. E a palavra de Deus em Lucas 21 fala que nós viríamos coisas espantosas. Então fala lá, terremoto, epidemia, fome e coisas espantosas.
Nós já vimos os 4, porque tem coisas espantosas acontecendo que você nem acreditaria como ser humano que ia acontecer, mas que vai aumentar mais ainda. Mas eu queria trazer a igreja num sentido seguinte: essa passagem que eu li para vocês aqui agora, que se dava em casamento, casavam, comiam, mostra que o povo estava que jeito? Tranquilo, tudo estava normal, nada estava acontecendo, ninguém estava preocupado com pandemia, nem com fome, nem com nada, porque comiam, bebiam e casavam-se. Por incrível que pareça, o Espírito Santo vai levar nós hoje ao entendimento que esse momento ainda vai acontecer em cima da face da terra. Nós vamos passar por um período onde Jesus voltar que vai estar tudo tranquilo, parece que tudo terminou, que não tem mais problema. Cessou o problema, é aí a hora que Jesus volta. Jesus não vai voltar em meio a uma pandemia, o povo trancado dentro de casa, porque nós todos vamos ver ele voltando. Mas Jesus vai voltar no momento que o mundo vai dizer assim, ó, tá tudo? Paz e segurança, a irmã acabou de dizer aqui. Estão entendendo, irmãos? Então agora você abre sua Bíblia em Apocalipse 7. Vamos lá para o sermão dessa manhã. Sabe, meus queridos, nós temos o costume nós temos medo. O ser humano tem medo. Eu até os 15 anos de idade eu dormia com as minhas 2 irmãs porque eu tinha medo de tudo. Se falasse que uma pessoa morreu, por isso que hoje eu estudei tanto sobre a morte que eu escrevi um livro, porque eu tinha medo, aí depois que eu vim para a igreja, que eu entendi, eu falei, agora eu vou escrever um livro para tirar de mim aquele medo. E eu escrevi um livro. Tá aí, eu até coloquei nas redes sociais esse livro aí, né? Vida após a morte. Mas nós somos medrosos e muitas vezes nós deixamos de pregar o que é preciso, porque se diz que a igreja tem medo e vai ficar com medo e vai escandalizar. Não, irmãos, a igreja não tem que se escandalizar. Povo de Deus que tem Jesus Cristo não pode ter medo do que vem pela frente, porque vai vir. Mas está escrito assim, Apocalipse 7. Depois disto, João, ele depois de Apocalipse 6, né, que fala da ira deles, e quem pode suportar a ira de Deus. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, olha lá, da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vamos lá entender isso aqui. 4 pontos da terra se refere aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então Deus está segurando os 4 ventos, que os 4 ventos profeticamente significa guerras. Está dando para entender? Está ficando claro? Então esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos, que são guerras, para que não danifique coisa nenhuma em cima da face da terra. Que guerras são essas? Guerras nucleares. Então assim, eu fiquei vendo a minha mãe e o povo alarmado, agora vai ter guerra, vai ter uma guerra nuclear, e eu sabia que não ia ter. Eu sabia que não ia ter. Porque Deus ainda assim não permitiu, irmãos. Ela ainda vai acontecer, mas não é agora. Não é agora. Sabe por quê? Porque diz assim, ó: nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz os 4 anjos, aqueles dos quais foram dados fazer dano à terra, o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte, olha lá, o servo do Deus, o nosso Deus. Então por que não vai ter guerra nuclear por enquanto? Não vai ter guerra nuclear por enquanto, porque Deus precisa selar em todos os países os seus filhos. Sabe quem são os seus filhos? Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E através desses seus filhos será derramada então a chuva serôdia. Estão entendendo, irmãos? Então, essas guerras que estão acontecendo aí, é Deus permitindo que os anjos soltem um pouquinho do vento para que o homem entenda que Deus é Deus, porque lá na profecia fala que teria guerras, rumores de guerras.
Então Deus está pedindo que segure os 4 ventos para que seja selado os seus filhos. Você sabia que na Coreia do Norte ainda não temos a presença adventista, mas vai ter. Olha, eu não sei de que forma que vai ser, mas eu acredito que aquela ditadura dentro da Coreia do Norte cai. Antes de Jesus voltar. Porque com ela lá não tem como a igreja pregar o evangelho, a não ser que Deus vai arrumar um meio que a igreja vai pregar lá conforme no passado, nas cavernas, coisas, mas é um governo rígido, é muito difícil isso lá. Lá as pessoas crescem de criancinha com raiva dos outros países, principalmente dos Estados Unidos da América. Eles têm na escola que nós aqui do Ocidente, assim diz, são pessoas más. Então é muito difícil de você entrar lá dentro para pregar a palavra dele e uma pessoa não te entregar. Mas eu acredito que ela cai ainda, e acredito que a China também, aquele poder ali também, alguma coisa, lá já tem presença adventista, mas restrito, né? Difícil. E eu fiquei escutando também uma outra coisa dizendo assim, a China vai tomar conta do mundo, a China vai comprar o Brasil, a China vai tomar conta do mundo, a Rússia junto com a China vai tomar conta do mundo. Não vai também, porque é profético que não vai. E eu vou ler para vocês agora, a sua Bíblia em Apocalipse 13. Versículo 1. João viu sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essas feridas mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Vamos entender isso aqui. Qual que é a besta que emerge do mar? O que significa mar? Mar significa águas. Águas em profecia significa povos. Então veja bem, quem é a besta? É o papado, meus queridos. Não vamos ter medo de falar não, é o papado. Ele emerge, ele sai de uma grande multidão. Dos 10 reinos da Europa ali surge o papado. Então nós temos que entender uma coisa, passamos por 4 grandes reinos. E a China e a Rússia e alguns países aí como a Alemanha no passado, é um ataque do inimigo tentando montar um 5º reino. Que a profecia desmente em Daniel 2, dizendo que o 5º reino é a pedra cortada sem auxílio de mão, que cai no pé da estátua, derruba a estátua por terra, quebra tudo, e que esse é o reino de Deus que vem para buscar seus filhos, que é o 5º reino. Então o inimigo ele tenta minar a profecia, levanta Hitler aí em 40, né, 39, 40, para poder fazer um novo governo, uma nova ordem mundial. E Deus então usa um poder, que vocês vão ver aqui, para poder destruir, porque a profecia precisa se cumprir. Tivemos aí 4 grandes reinos, que é Babilônia, o leão, fala ali, os Medas e os Persas, são 2 governos em um, que é o urso. Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos, de febre, não teve herdeiro, que é Grécia, né? Que é Alexandre o Grande, a Grécia, dos seus 4 generais, porque ele não tinha herdeiro, surge aquele animal espantoso que Daniel viu, que é Roma pagã, que é o 4º reino, e Roma pagã e Roma papal é parecido com os Medos e os Persas, é um reino só. Então veja bem, a Roma papal que você vê agora, ela tem tudo da Roma pagã, só está escondidinho, bem adormecidinho, pronto para se explodir. Não há outro reino. E a China, e a Rússia, e a Alemanha, e alguns países por aí, através do poder satânico, Deus permite, tenta levantar um 5º reino. Mas, aqui nós vimos aqui uma besta que ela emerge, né, e que o mundo inteiro se maravilhou atrás dela. De que forma?
Sabemos que em 1798, 15 de fevereiro de 1798, o general Béthier, um general de Napoleão francês, ele aprende o Papa Pio V, causando no papado uma ferida o quê? Mortal. E que em 1929 foi curada. De que forma? Foi devolvido o poder e o Vaticano ao Papa pelo presidente italiano Mussolini, curando a ferida. E ali diz Apocalipse que o mundo inteiro se maravilhou o quê? Atrás dela. Meus queridos irmãos, como é que o mundo se maravilhou atrás da besta? Que cabesta tem feito ou que cabesta do mar ainda vai fazer para poder o mundo se maravilhar atrás dela? Na verdade, o mundo vem se maravilhando, mas o mundo ainda não se maravilhou por completo por essa besta, ainda vai se maravilhar. Vocês vão entender a mensagem que Deus tem trazido para vocês essa manhã. Agora 13, versículo 11, é uma outra besta. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta, cujas feridas mortais foram curadas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos... Quem que é essa besta? Nós sabemos que é os Estados Unidos da América. E que não há um outro país que vai dar sustentação à besta a não ser os Estados Unidos da América. Então, vocês prestem atenção numa coisa. Os Estados Unidos da América vai ser um país grande e vai dominar o mundo até o fechamento da porta, até ser revelado o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses, nós vamos falar daqui a pouco. Até lá os Estados Unidos reina. Porque ele vai dar sustentação à primeira besta. De que forma? Meus queridos, nós estamos às portas, eu não sei a data. Se alguém perguntar se o Beto deu data, vai ficar até gravado aqui. Eu não dei data, eu sei que nós estamos na porta, estamos próximos do decreto dominical. Só que esses dias para trás, eu conversando sobre o decreto com o Gabriel ele é muito inteligente. O Gabriel é diferente de mim, do Felipe e do Rafael. O Gabriel pode estar conversando com você, se alguém falar alguma coisa, ele já captou tudo. E ele falou, pai, nós não temos que preocupar com o decreto, nós temos que preocupar com nossa condição no decreto. Nós temos que colocar nossa vida em dia com Deus. Porque o decreto vai acontecer, a profecia não tem como, ele vai acontecer. Está escrito que ele vai acontecer. Só que é o seguinte, quando Satanás tentou Eva no jardim do Éden, você acha que se Satanás tivesse chegado para Eva e falado assim, Eva, eu sou Satanás, o que tinha acontecido? Ela tinha ficado lá ou ela tinha corrido? Ele chegou entrou numa serpente, segundo a profeta do Senhor, essa serpente voava, uma coisa belíssima, bonita, um dos animais mais bonitos da época, e ele então engana Eva. E eu queria dizer para vocês que nós estamos correndo o risco de ser enganados com o decreto. Os adventistas do 7º dia precisam estudar. Porque essa besta primeiro que emerge do mar, está lançando por aí um tal de domingo verde, que não é domingo verde, é o decreto. Ele não vai chegar para o mundo, diante de todo mundo nas câmaras, e vai dizer assim, ó, agora nós estamos decretando o dia de guarda do domingo, porque é o dia do Senhor. Não vai. Ele vai dizer que é por causa da natureza, aquela história toda, e vai enganar meio mundo. E quem vai dar sustentação a isso? A segunda besta. Sabe, a segunda besta, olha como que é a situação, é um fruto de um povo evangélico, um povo protestante, que estava sendo perseguido pelo Papa na Inglaterra, na Europa. Eles então fretam, se eu não me engano, se eu não me estou assim enganado, 3 navios para cruzar para a América. Um dos navios não consegue passar 2 passos e eles fundam os Estados Unidos da América em cima da Constituinte, em cima da Bíblia. Por isso que eles é um país abençoado por Deus. Olha, abençoada é a nação cujo Deus é o quê? Por incrível que pareça, em meio a toda essa pandemia, o Brasil é um país abençoado. Porque ainda não virou as costas para Deus. O dia que esse país aqui virar as costas para Deus, nós estamos ferrados, irmãos. Desculpa o palavreado, mas nós vamos, eu espero que não vire.
Eu espero que as autoridades aí revê coisas que estão fazendo e tenha Deus como supremo. Eles atravessam forma os Estados Unidos da América e essa besta da terra aqui, que vai dar poder, já está pronto para assinar esse tal domingo verde, que é o decreto dominical, vai parar-se no domingo, o mundo inteiro. A profeta do Senhor, nós precisamos estudar, irmãos. Irmãos, estuda o livro Grande Conflito. O primeiro capítulo do livro Grande Conflito, tem que estar na nossa mente. O cerco de Jerusalém, o cerco do povo de Deus vai acontecer novamente. O White fala que é dupla a profecia. E que é uma sombra, que aconteceu em Jerusalém, é uma sombra do que tem por vir por cima do povo de Deus. Não se assuste não. Não se assuste não, porque o povo de Deus não tem medo. O povo de Deus é que nem esbravador, não tem medo de ir para lugar nenhum. Porque Jesus está na frente da nossa batalha. Não tem que assustar com a mensagem. Então, eles vão dar sustentação, está tudo pronto. E eu vou dizer uma coisa para você, ela escreveu e deixou bem claro que Deus permite que Satanás mexa no tempo. Então, Satanás ele tem poder sobre o tempo. Então, essas coisas naturais que acontecem, ventania, chuva, algumas coisas normais aí, é natural depois do pecado, mas algumas coisas, muitas das coisas, as mais coisas que tem acontecido na face da terra, porque Satanás tem colocado fogo na situação, ele estudou o tempo. Tanto está a prova que lá em Dubai, esse tempo atrás, estava uma seca tremenda, estava provocando, ia prejudicar um evento que tinha lá, eles subiram um drone nas nuvens lá, soltou um produto químico lá, choveu quase um dia todo em Dubai sem ter uma nuvem no céu que não tinha. Então, quer dizer, se o homem pode fazer isso, Satanás tem poder para fazer isso, porque está escrito pela profeta. E tem acontecido o quê? Descongelamento da geleira. Ó, choveu 500 milímetros em Santa Catarina em 2 dias. Sabe o que é uma chuva de 500 milímetros? Não é bom nem pensar o que é uma chuva de 500 milímetros. É muita água. Lá em casa, quando chove 80 milímetros, a água desce bem na minha casa assim, já desce uma enxurrada dessa altura. Você imagina 500. Terremotos, coisas terríveis, seca para um lado, seca para o outro, coisa está tremenda. E isso está acontecendo, Deus permitindo, para que entre o decreto. Então vejam bem o que vai acontecer, aquilo que eu falei para vocês aqui agora há pouco. Eles vão colocar um governo único. E o governo único que vai tomar conta do mundo é o papado. Lembra quando eu li para vocês que a besta se maravilhou atrás, que o mundo se maravilhou atrás da besta? Esse papa aí, irmãos, ou outro papa, não sei, não vou dizer qual é deles, pode ser esse, pode ser outro. Alguns estão dizendo que esse é o último, eu não tenho base para dizer que é isso, só dizer que é por ele que vem. Ele vai decretar esse domingo verde. Quem comanda ele é Satanás. Eu não tenho medo de dizer isso, porque ele prega contra o que é de Deus, ele prega contra a palavra de Deus, e tudo que se opõe a Deus não é de Deus. Porque ele vai colocar, e ele colocou, ele já deixou bem claro, e ele está colocando, e ele vai decretar, e vai ser assinado e decretado, que o dia de guarda não é o sábado, é o... E isso é inaceitável aos olhos de Deus. Por isso que o ano da iniquidade ainda não foi revelado, ele só vai ser revelado o dia que ele decretar, dizer, não, agora está decretado. Eles vão colocar um governo único. Sabe o que vai acontecer? Vai parar todas essas catástrofes que estão por aí. Vai parar. Nós vamos ter um tempo de tranquilidade e paz em cima da face da terra. E o mundo vai se maravilhar e vai dizer assim, esse aí é Deus. Olha lá, irmãos, esse é Deus. Porque ele teve poder através da guarda de um dia, que é o dia impuro, fazer com que o mundo inteiro melhorasse. Sabe o que acontece? Deus fecha a porta da graça. Inclusive a porta da graça para os adventistas do 7º dia já fecha no decreto. Porque ali você vai tomar a posição de que lado você vai estar. Se é de Deus ou se é do inimigo. Deus fecha a porta da graça. E nós sabemos perfeitamente como adventista do 7º dia que quando fecha a porta da graça começa a acontecer o quê? Cair o quê? As pragas.
E aí vai por água tudo aquilo que o Papa tinha conquistado. Mas fiquemos por um momento de paz, casando, bebendo, dando-se em casamento. O que foi que aconteceu que mudou tudo de repente? Aconteceu uma coisa. Aquele povo da seita do sábado, os adventistas do sétimo dia, é por causa dele que as pragas estão caindo. E assola uma perseguição tremenda em cima da igreja adventista do sétimo dia, do povo de Deus. Tremenda, irmãos. E depois que isso acontecer, os Estados Unidos da América perde o poder da sua supremacia no mundo para sempre, se torna um país pobre, porque virou as costas para Deus. Abre sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Abre lá. Vamos ler para nós entender isso aí. Meus queridos, nós estamos às portas da nova Canaã. Da Canaã celestial. Celestial. 2:3 de 2 Tessalonicenses diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha lá. O que Paulo está dizendo aqui, versículo 1? Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o quê? O homem da iniquidade. Como que vai ser revelado o homem da iniquidade? Vai ser revelado o homem da iniquidade quando eles virarem as costas de vez, para a lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive para o sábado, não aceitando o sábado como dia de guarda. Jesus está voltando. Isso está prestes a acontecer. A igreja precisa estudar e buscar. Sabe o que a profeta diz no grande conflito? Eu vou ler para vocês uma coisa interessante aqui agora. Presta atenção, irmãos. Bem atenção que eu vou ler. Está no 2º capítulo, página 44, 43, 42, 43. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem a inimizade contra ele, de modo que quando encherem a medida da sua iniquidade, todos possam ver a justiça e a misericórdia divina em sua completa destruição. O dia da vingança se apressa, no qual todos os que têm transgredido sua lei e oprimido o seu povo receberão a justa recompensa por seus feitos, quando todo o ato de crueldade e injustiça para com os fiéis de Deus será punido como se tivessem sido feitos ao próprio Cristo. Presta atenção, irmãos, que eu vou ler agora. Deus está pedindo para que eu leia para vocês, está escrito na profecia. Há outros e mais importantes questão que deveria chamar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. Pois que a perseguição parece em grande parte adormecida. Ela pergunta. A única razão é que a igreja se conformou com os padrões mundanos, porquanto não se desperta oposição. A religião corrente em nossos dias não é daquele caráter puro e santo que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de compromisso com o pecado que as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentes e consideradas. Porque há tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Presta atenção agora. Haja um revivamento da fé.
E o poder da igreja primitiva e o espírito de perseguição será revivido, recendendo-se as fogueiras da perseguição. Infelizmente nós estamos como igreja tranquilos. Não há uma perseguição em cima de nós. Porque infelizmente nós permitimos que as coisas do mundo penetrassem sobre nossas fileiras. E a igreja então está na questão que Jesus deixou escrito em Apocalipse 3, Laodiceia. Nós somos Laodiceia, irmãos. A igreja sabe que nós somos Laodiceia. Mas não é porque nós somos a igreja de Laodiceia que nós temos que estar no mesmo costume e nos princípios de Laodiceia. Porque é a última fase da igreja e nós somos Laodiceia. Mas nós não podemos viver como Laodiceia. Nós não podemos viver como o princípio de Laodiceia. Muitas vezes somos calados de pregar, não temos coragem de pregar a verdade. Jesus está voltando. E não adianta. Ah, mas está alarmando a igreja. Mas é para alarmar a igreja mesmo, porque Jesus está voltando, Zezé. Ele está voltando. E a questão não é estarmos na fase de Laodiceia, a questão é nós sairmos do estado de Laodiceia. Essa é a questão. Porque o remanescente, ele prega o evangelho, ele vive por Cristo, ele não pensa nele próprio, ele pensa na obra, ele pensa em Cristo. O laodiceano, ele é preguiçoso, ele dorme, ele não quer saber da palavra de Deus, ele não quer saber de pregar o evangelho, ele não quer saber de nada. Ele se abraçou com os costumes do mundo. Você quer ver? Satanás é tão tremendo que ele fez uma reunião com seus súditos lá, com os seus diabos lá, e disse assim: ó, não adianta mais matar e perseguir. Nós precisamos infiltrar no meio desse povo coisa ruim para que eles aprendam e deixem de adorar a Deus. E aí o diabo um dia põe na cabeça do homem, inventa cerveja e pinga. O homem foi lá, inventou cerveja e pinga, desgastou com a humanidade. Aí ele olhou e viu um povo que não bebia cerveja e pinga. Falou assim: mas esse povo não bebe cerveja e pinga. Mas eu preciso fazer alguma coisa para poder fazer esse povo aí ter também o mesmo gosto que eles têm. Foi lá e inventou a cerveja sem álcool, café descafeinado e um monte de coisa que é do mundo que nós ingerimos. Sabe, um dia a Branca ela bebia bastante quando não era adventista. A Branca fez o curso de Apocalipse na Igreja Central todos os domingos à noite com a cabeça cheia de cerveja. Ela vinha do ABB, mas ela não deixava de ir até que ela se converteu e parou. E aí, gosto pela cerveja, começou a comprar cerveja sem álcool. Até um dia que o meu irmão, que é bebedor de cerveja normal, disse para ela assim: por que você não volta a beber cerveja? Não, porque Deus ele não manda nós bebermos cerveja, tem álcool. Ele falou assim: mas você bebe da outra? Ela falou assim: mas não tem álcool. Ele falou assim: mas é o mesmo gosto, então você não perdeu o gosto, você ainda tem vontade. Se você tem vontade, por que você não volta a beber? Daquele dia em diante, nunca mais ela bebeu. Nós temos deixado entrar nos nossos lares, nas nossas coisas, as coisas de Babilônia. Nós temos colocado nossos filhos em frente à televisão para assistir as porcarias de Babilônia. Crianças pequenas com celular. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma pessoa que é da igreja, e uma criança de 2, 3 anos respondeu uma mensagem para mim. Eu fiquei impressionado. Eu não sei mexer muito em celular, e fiquei impressionado de uma criança de 2 anos responder para mim. Depois eu perguntei para a mãe e falou assim: não, ela fala com todo mundo. Agora você imagina uma criança dessa aí com o celular na mão, sem a mãe estar olhando. O que ela está fazendo, irmãos? Nós precisamos tirar do meio das nossas fileiras as coisas do mundo, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que a perseguição venha sobre a igreja. E a igreja de Deus sempre viveu, e a igreja de Deus precisa viver a perseguição antes de Jesus voltar. Não adianta, vai acontecer, está escrito. Igreja que não tem perseguição é a igreja que está no estado de Laodiceia. Infelizmente eu tenho que dizer, irmãos, e eu me encaixo como igreja, eu também sou igreja. Você é igreja. As coisas estão às portas. Sabe o que ela escreve nesse livro aí?
que o que vai acontecer conosco pela frente, esteja pronto, estude bastante, ore bastante, irmãos. Tem dia que eu estudo lá no sítio, esses dias eu fiquei com medo, tem dia que eu fico com medo de eu não aguentar. Porque eu sou meio mole, para dor. E assim, eu tenho conversado com Deus, Senhor, mas a hora que me pegarem me pregar eu aí num lugar, ou me amarrar aí, começar a acender fogo nos meus pés, eu sou mole, quando eu queimo um dedo, a Branca, eu faço um escândalo, a Branca fala, um homem escandaloso. A Branca já não. A Branca é que nem jumentinho baiano. A Branca outro dia foi no dentista lá no postinho e obturou o dente sem tomar anestesia. O dentista ficou... Mas... E eu, só daquele motorzinho chegar perto de mim, eu já... Ai, tá doendo. Não é assim? E eu tenho pedido para Deus, Senhor, me ajuda, porque o que vem pela frente, sabe o que ela escreve no grande conflito? Que é uma sombra que aconteceu no passado com os cristãos, do que vai acontecer conosco. E eu tenho pedido muito a Deus por essa igreja, por vocês aqui e por mim, para que Deus nos dê força para nós aguentarmos. Eu fico impressionado de saber que Nicodemos, né, Rus e alguns do passado morreram cantando na fé, na perseguição. E através do sangue deles que foi queimado ou derramado, muitos se converteram. E o diabo parou isso aí porque quanto mais ele matava, mais nascia, mais vivia, mais aparecia cristão. Só que ao fechamento da porta da graça, ele não vai mais de forma nenhuma pensar nisso, porque já está terminado, então ele vai vir para cima de nós como um cachorro louco, querendo nos devorar. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Essa igreja tem que estar pronta, irmãos. Nós somos a igreja que vai bater de frente com esse homem da iniquidade. E vou dizer uma coisa para vocês, mais ainda que eu vou dizer para vocês. Talvez não diria isso porque está sendo aí até gravado, mas vocês imaginam aqui, vamos supor que seja esse Papa. Não estou dizendo que é ele, tá bom? Ó. Papa com 80 e poucos anos, homem da iniquidade, e argentino ainda, que não gosta de brasileiros. Imagina o que vai acontecer com nós. Estou brincando, tá? Mas argentino não gosta muito de brasileiro, não. O que vem para cima de nós aí é tremendo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. É momento de nós clamarmos, irmãos, dia e noite sem parar, para que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Nós precisamos. Ora pelos seus filhos, ora pelos seus netos. Ora por mim, que eu estou orando por vocês, um pelos outros, porque nós somos o povo que vai dar de frente com essas bestas, sabe? E para nós nos salvarmos e vencermos essa besta, só tem duas condições: é Cristo Jesus, aceitar Ele como Salvador da nossa vida, e tirar dentro de mim e de você a terceira besta. Sabia que tem uma terceira besta? Na verdade é 4, mas não vamos falar da outra, vamos colocar 3 aí. A besta do eu que está dentro de mim e de você. Porque para nós aceitarmos Jesus como Salvador da vida, que é a única aceitação, que é o único método de nós chegarmos ao céu, nós precisamos tirar de nós o eu, essa besta que está aqui adormecida e que de vez em quando explode. Precisamos nos humilhar diante desse Jesus que está às portas. Há uma música na igreja que diz que há um passo de um Deus que se aproxima. Eu ouço um passo de um Deus que se aproxima. Jesus vai vir. E Ele vai encontrar a igreja dele debaixo de uma perseguição feroz, irmãos. Feroz. E estará como nos dias de Noé, um pouco antes de Jesus voltar. Casavam, bebiam, momento de paz, tranquilidade. Isso tudo vai acontecer e pela graça de Deus nós vamos escutar os passos desse Deus que se aproxima. Esse dia para trás, eu não sei se vocês viram, eu mandei uns áudios aí, eu não tenho aqui o nome de vocês, eu passo áudio para mais de 1000 pessoas. Inclusive ontem uma pediu que eu me inscrevesse num canal lá, mas eu não sei mexer muito com isso, pedi para minha nora, pedi para o Gabriel ajudar. Estou vendo ainda, é uma rádio. Não sei para onde aí. Eu tenho mandado áudio para as pessoas alertando que Jesus está voltando.
Eu não tenho, talvez, o contato de vocês, eu precisaria pegar o Elequim e eu mando. Todo dia. Né? E ele responde. Eu não vejo todo mundo que responde. Mas um dia uma pessoa me ligou, essa que pediu para mim eu entrar na coisa, e perguntou se eu era pastor. Você é pastor? Bem no dia da Semana Santa. Eu falei, não. Eu sou um estudante da Bíblia. Nossa, Deus tem te usado tanto para falar comigo através dessas mensagens. Eu achei que você fosse pastor. Eu falei, não, eu sou um estudante da Bíblia. Nós não precisamos ser pastor, irmãos, para pregar o Evangelho. Nós precisamos ser estudante da Bíblia. Nós precisamos pregar que Jesus está voltando. E Ele está voltando. As coisas estão acontecendo muito rápido. Coisas terríveis, espantosas vai acontecer até setembro agora e outubro. Vocês esperam aqui no Brasil e no mundo inteiro. Coisas terríveis. Talvez pode ser que o Brasil passe por uma guerra civil. Ninguém sabe. Tudo indica coisa ruim pela frente, não coisa boa. Mas quem tem Jesus, tem coisa boa. Tem o melhor de tudo. Tem a vida. Ninguém vai ao Pai. Quando eu vou fazer velório, que eu vejo escrito lá, ó, eu sou a ressurreição. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. E aí, quando eu vejo isso aí, eu lembro daquela história que está em Lucas, da viúva de Naim. Ela, viúva, naquela época, uma mulher difícil. O seu filho, mais ou menos de 17 anos, adoece e morre. Ela estava chorando, cidade pequena, chamada Naim. Jesus vinha passando por lá. O cortejo do enterro vinha saindo. Eu presenciei esse tipo de coisa, tá? Onde eu morava, o caixão das pessoas que morriam era levado da igreja, que dava mais ou menos 1000 metros de cemitério, na mão. Então ia trocando as mãos aqui, ó. Um pegava um tanto, outro pegava outro, e a pessoa ia descendo aquele monte de gente atrás. Assim vinha o enterro da viúva de Naim. Ela chorava desesperada porque tinha perdido sua última esperança, o seu filho, que poderia dar uma vida para ela digna de uma mulher envelhecida. Então de lá vinha a morte, o choro e o pranto. De cá vinha a vida, a paz e a luz. Jesus e seus discípulos, grande multidão. Grande multidão. Sabe o que Jesus disse para ela? Você teria coragem de dizer isso para alguém que está nessa situação? Não chores. Como que você vai dizer para uma pessoa que perdeu seu ente querido, não chores? A cena mais terrível que eu vi, eu já estou terminando, tá, irmãos? Mais terrível que eu vi foi a neta da irmã Marina correr com um bebê de 3 meses, 2 meses de idade no braço. Tirou do caixão. Caixãozinho branco assim, e corria e chorava e queria o filho de volta. Eu não sabia o que eu fazia dentro do velório, eu fui lá fazer o velório. Como que você vai dizer para uma mãe dessa aí, não chores? Sabe por que Jesus disse? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Ele é Deus. E ele então, a vida se tromba com a morte na porta da entrada de Naim. Eu gosto muito dessa história. E ali Jesus diz assim, não chores. E ele quebra um regulamento, ele quebra uma tradição, ele toca no caixão, uma esquife, mais ou menos 2 tábuas dessa do banco emendado, aberto, e o morto enrolado em panos. Ele toca na esquife, que é o caixão, e diz assim, te mando, levanta-te. E aquele belo rapaz levanta daquele caixão. E Jesus devolve ele à sua mãe. Por que teríamos medo nós de perseguição com um poder desse na nossa frente? Jesus disse assim para Josué, não temas, Josué, porque onde você estiver, eu estarei. E Josué no final da sua vida diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem serve ao Senhor não pode temer perseguição. Eu vou dizer uma coisa para vocês, entenda que eu vou dizer. Nós precisamos causar perseguição.
Porque Jesus disse que não veio trazer paz à terra, Ele veio trazer espada. De que forma nós vamos trazer perseguição? Eu vou ficar provocando meu vizinho, jogando pedra nele? Que jeito que eu vou levantar perseguição? Mostrando lá, uns vão aceitar e outros vão nos perseguir. Mas nós devemos falar o quê? A verdade, porque a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe essa igreja. Que essa mensagem possa vir de alerta a um povo guardador dos mandamentos de Deus. Mas Jesus, ele disse em Mateus 24, olha, toma cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome. Sabe, meus queridos irmãos, tome muito cuidado com sua vida. De vez em quando pare. Olha, faça uma revisão da tua vida. Estou andando nos caminhos do Senhor, estou conforme a Bíblia pede, estou conforme o Espírito de profecia, Deus aconselhou no Espírito de profecia. Nós não podemos ignorar o Espírito de profecia. O povo que não tem profecia se corrompe. Alguns têm acreditado no Espírito de profecia pelas metades, outros não acreditam em nada, outros acreditam só naquilo que faz bem para ele. Mas Jesus tem mostrado para mim e para você que Ele está às portas. Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Ele prometeu nos resgatar. Na verdade, Ele já nos resgatou. Falta só vir nos buscar através da sua morte na cruz do Calvário. Pregue ao mundo, não tenha medo. Eu estava um pouco receoso nesses grupos aí, porque a maioria é fazendeiro, outros sitiante, outros empresários, um monte de gente conhecida, gente que eu nem sei quem é, lá do Pará, para tudo quanto é lado. E agora eu comecei a pregar sobre o sábado. Estou falando, e já algumas pessoas estão dizendo amém. Nós não podemos ter medo. Ah, mas se alarmar a igreja, muitos vão sair da igreja, irmãos. Vai haver um peneiramento, vai haver uma sacudidura dentro da igreja. E o povo que vai permanecer dentro da igreja são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É um remanescente. Porque lá em Romanos diz assim, que o adventista, o israelita, o adventista, o judeu, é como a areia do mar. Mas o que vai ser salvo é o remanescente. Jesus quer salvar todos os adventistas? Todos. Mas por que nem todos vão se salvar? Porque as pessoas não querem aceitar Jesus como Salvador da vida, mesmo estando dentro da igreja. Então que Deus abençoe nós, que nós possamos entender que essas duas bestas, tanto a primeira como a segunda, está traçando um plano para tragar e destruir eu e você. E que Jesus disse assim, ó, não temas, porque eu estou segurando o quê? Os quatro ventos. Então um dia, depois que Jesus selar o seu último filho em cima da face da terra, Ele solta os ventos. E aí vocês vão ver que coisa tremenda que vai acontecer. Vai ser quando essas pragas estiverem caindo, irmãos. O mundo vai entrar numa confusão tremenda. Guerra para tudo quanto é lado. E Jesus então volta, e nós vamos contar as trombetas no céu. E eu não vejo a hora disso acontecer. Sabe, a Sara vai cantar, mas a minha ida para o sítio. Quando eu chego na cidade, ontem eu vim de carona, que a minha caminhonete quebrou, o Gabriel veio com guincho com ela, e eu e a Branca veio de carona. Quando eu chego na cidade, eu começo a andar na cidade, e eu não tenho mais alegria na cidade. Eu ando, eu começo a ver as pessoas, eu vou nos lugares, você vê que as pessoas estão infelizes, todas cheias de problema, com dificuldades, todos preocupados com o que vai acontecer com a crise ou com a pandemia nova que está vindo, que estão dizendo por aí, um monte de coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se preocupe com o decreto. Não se preocupe porque ele vai acontecer. Se preocupe para você estar em pé, pronto para receber Jesus nos lares. Só isso. Busque, se prepare, ore e abandone seus pecados, porque nós estamos vivendo no tempo da graça ainda. Jesus nesse momento intercede por mim e por você no santuário. E ele deixou bem claro no santuário, dizendo assim, que o povo de Deus, está ali no livro Grande Conflito, não passará por julgamento. Que até 2.300 tarde de manhã o santuário seria purificado.
Mas veja bem, quando o pecador vinha e degolava o cordeirinho e era transferido para dentro do santuário, o pedido de perdão, uma época do ano, nós não vamos dizer isso agora, não vamos entrar nesse detalhe agora, era purificado o quê? Os pecados dentro do santuário. Que pecado vai ser purificado no céu? Sabe, quando você se arrepende dos seus pecados, pede perdão e abandona ele, veja bem, ele é apagado, ele é limpo por Jesus dentro do santuário. Então, quem é réu confesso, quem é pecador confessa, que confessa seus pecados, não vai passar por julgamento, porque quando Jesus foi levantar dentro do santuário celestial o nome daqueles que pecaram, o nosso nome não vai estar escrito lá, porque nós pedimos perdão. É momento de nós se arrependermos, abandonarmos nosso pecado. Se você tem algum pecado ou eu tenho algum pecado escondido, é momento de abandonar ele, porque Jesus está pronto para fechar a porta da graça, está perto, irmãos. E aí acabou. Quem salvou, se salvou. Olha, anjo, segura os 4 ventos, até que eu faça o quê? Cele na fronte, na mente, o último servo meu, o último filho meu. Então Jesus voltará, irmãos, e Ele vai nos levar, e Ele vai chegar perante Deus, vai mostrar suas mãos e vai dizer assim para o Deus Pai: aqui estão eles, que eu comprei com o meu sangue. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu não vejo a hora disso acontecer. Jesus vai apresentar o nome do Zezé, da Vilma, de todos que estão aqui, do Ciro, da Sara, e vai dizer: eu comprei. Satanás vai tentar acusar, mas ele disse: não, esse não. Eu derramei sangue por ele e ele aceitou, ele pediu perdão pelos pecados. Sai para lá. Você não tem direito a eles. E Deus vai dizer aleluia, os anjos vão cantar. E que nós possamos ser essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.